Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, Salmo 114, é o salmo desta noite. E vamos falar sobre o poder de Deus nesta noite, lendo o Salmo 114. Sentado mesmo, abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta enquanto estivermos estudando a palavra do Senhor nesta noite. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. O que lhe aconteceu ao mar para que você fugisse assim? E você, Jordão, por que recuou? Montes, por que estão saltando como carneiros? E vocês, colinas, como cordeiros do rebanho? Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Vamos orar, queridos? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos por podermos, ó Deus, abrir a tua santa palavra para ler, para meditar, para refletir nos teus propósitos e no teu querer. Que o teu Santo Espírito nos conduza à compreensão da tua palavra nesta noite. E que, ó Deus, o teu Santo Espírito aplique, ó Deus, segundo a necessidade de cada coração nesta hora. Assim que nós lhe rogamos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O Salmo 114 é um salmo entoado até nos dias atuais pelo povo de Israel, porque é um salmo que é entoado na época da Páscoa, que é o que o salmo está dizendo para nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito, ele foi liberto pela mão poderosa de Deus. E é interessante que esse salmo nos mostra a grandeza do que Deus fez para o povo de Israel. E por isso que até hoje eles entoam o Salmo 114, principalmente no período pascal. Para nós, a nossa Páscoa não é como a Páscoa judaica. Nós não celebramos apenas a saída do povo de Israel para o Egito. Para nós, o sentido da Páscoa é Cristo que morreu em nosso lugar e foi se oferecido a Ele para perdão e remissão dos nossos pecados. Então a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica, que a Páscoa judaica é a libertação da escravidão que eles viveram, e para nós é a libertação da escravidão dos nossos pecados. E isso precisa sempre ser lembrado e de uma maneira bem clara para nós. Por isso que nós, quando celebramos a Páscoa, o nosso principal enfoque é Cristo Jesus. É Ele que é o Cordeiro de Deus, Ele que se fez Cordeiro, e em substituição aos nossos pecados, Ele se ofereceu a Deus para perdão e remissão dos nossos pecados. Na Páscoa judaica, o sangue fez com que os filhos fossem salvos do espírito da morte. Para nós cristãos, o sangue do Cordeiro salva nossas vidas pessoalmente. Não é então uma visão que temos de que ela salva, a salvação sendo hereditária ou uma transmissão de pai para filho. Essa salvação para nós é uma confissão pessoal.
é uma confissão, uma escolha deliberada pela fé em Cristo Jesus. Por isso que nós, batistas, nós não batizamos crianças, porque para nós cremos que essa é uma decisão pessoal, única e exclusiva para seguir a Cristo Jesus. Nesta noite, então, que a gente lê este salmo, nós precisamos perceber o feito maravilhoso que Deus faz, não somente para o povo de Israel, e eu quero transpor essas lições, trazendo para nós o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. O que Deus fez para o povo de Israel é algo estrondoso e maravilhoso. E é interessante que a primeira lição que este salmo nos traz é que Deus transforma escravidão em liberdade. No verso 1, quando Israel saiu do Egito, a casa de Jacó, de um povo de língua estrangeira. Então, quando Israel saiu, houve libertação. Quando Cristo veio e morreu na cruz do Calvário, em substituição aos nossos pecados, então houve liberdade para nós. E é interessante isso, queridos irmãos, como Israel é essa representação do significado de Cristo Jesus para nós. Deus tirou o povo de Israel da escravidão, Jesus nos tirou da escravidão do pecado. Amém, irmãos? Então agora, com a presença de Cristo Jesus em nós, que é nos dado através do Espírito Santo que habita as nossas vidas, não é uma experiência que acontece pós a conversão, é uma experiência que acontece na conversão. Por isso que nós cremos assim, nós recebemos o Espírito Santo, como nos diz lá em Efésios 1:10, que foi nos colocado o selo, a chancela de Deus, quando recebemos Cristo Jesus na plenitude das nossas vidas. E qual é a plenitude das nossas vidas? É a nossa conversão em Cristo Jesus. Jesus, quando promete a salvação, lá em João 16, por meio do Santo Espírito, ele nos diz que o Espírito Santo viria para nos conduzir à justiça, ao perdão dos nossos pecados, a reconhecermos os nossos pecados, a justiça e perdão dos nossos pecados. Então nós cremos que esta obra da conversão é uma obra divina, é uma obra poderosa do Espírito Santo acontecendo em nossas vidas. Não é uma obra simplesmente humana, é uma obra espiritual, amém? É uma obra espiritual. Então, às vezes, nós estamos querendo muito uma manifestação sobrenatural de Deus. Porque a gente é acostumado, né, com os filmes hollywoodianos, a gente é acostumado com os shows pirotécnicos, mas a obra que Deus quer fazer, que é uma obra poderosa, é fazer uma pessoa mudar da sua própria opinião. E isso é uma obra poderosa. Não é uma obra no sentido de que precisa ser feita uma indução, precisa ser feita uma lavagem cerebral. Não, essa é uma obra redentora de Cristo em nós, por meio do Espírito Santo. Parece que é tirada uma nuvem das nossas mentes, quando o Espírito Santo atua em nós e recebemos a presença de Cristo. Ele nos liberta do pecado, amém, irmãos? Amém? E isso é uma obra poderosa, eu e você precisamos entender isso, buscar essa obra cada dia mais. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó, do meio do povo de uma língua estranha, olha que coisa maravilhosa, Deus tirou esse povo do Egito, e a graça redentora de Deus nos tira do pecado. É a remissão pelos nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Agora, algo que é muito importante nesse texto, a presença de Deus nos santifica e nos guia. Verso 2, Judá se tornou o santuário do Senhor e Israel o seu domínio. Judá então se tornou o santuário, a presença, a casa de Deus. Eu e você somos o quê? O templo do Espírito Santo, amém? Então Deus não está aqui preso, Deus está em nós, amém? Colossenses 1,
nos diz isso. O mistério que estava em oculto se fez revelado a nós, que é Cristo em nós, por meio da presença do Espírito Santo. Então eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo habita as nossas vidas. E aqui ele está dizendo: Judá se tornou o santuário do Senhor quando Deus tirou o povo do Egito. E quando nós reconhecemos e é tirada então essa neblina, essa escama, essas coisas que Deus vai tirando da nossa mente e vai colocando em nós a sede da leitura, a sede da comunhão, a sede de louvar ao Senhor, a sede de buscar a Deus. Isso é uma obra redentora de Deus, amém? Você já acordou com um versículo na sua cabeça? Você já acordou com um louvor na sua cabeça? Querido, isso é uma manifestação de Deus, porque tem gente que acorda já pensando em coisa ruim, não é verdade? Você quer ter uma obra, uma vida cheia de Deus? Então você ora a Deus e pede: Senhor, eu quero acordar já te louvando, amém? Você já acordou? Parece que você está cantando e louvando a Deus. Não, pastor, eu ainda não fiz isso. Então, irmão, enche, porque o apóstolo Paulo nos fala em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, aleluia, a mente de Cristo. Ele nos deu esse Espírito Santo. Então Cristo tirou esse pecado, nos deu o Espírito Santo. Olha que obra maravilhosa, uma obra redentora maravilhosa. Aonde Deus habita, aí há santidade, e aonde há santidade, há uma direção de Deus, amém, irmãos? Cada vez mais que você lê a Bíblia, cada vez mais que você ora, cada vez mais que você jejua, o seu coração vai ficando cada vez mais leve, você vai experimentando mais da paz de Cristo, você vai se tornando uma pessoa cada vez mais resiliente, você vai se tornando cada vez mais uma pessoa de fé. Hoje a irmã Deane postou no nosso grupo de oração que hoje era a última quimioterapia dela. Olha que coisa. Há algum tempo atrás ela ficou chateada, a família ficou chateada, ficou preocupada. Nós estivemos lá, nós fomos orar com ela e estávamos na casa dela, orando com a irmã Deane, e ela virando e falando assim: pastor, eu sinto como se Deus estivesse me carregando. Amém, irmãos? Então, para o cristão, a gente pode ter luta, mas a gente não se desespera. Amém? Amém, irmão? Por isso que você está aqui nessa noite, para que a nossa fé esteja em Cristo, para que a nossa fé entenda: não há nada que o inimigo possa fazer que possa retirar o Espírito Santo da sua vida. Nada que o inimigo possa fazer que possa retirar o Espírito Santo da sua vida. Mas você pode entristecer o Espírito Santo, e você pode escolher não ver e experimentar a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque você fica olhando para os problemas e você não vê as coisas que Deus faz. Olha o que esse salmo diz. Ele diz assim, querido: até a criação reconhece quão grande é o poder de Deus. O mar viu isso e fugiu, o Jordão recuou, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como cordeiros do rebanho. E ele vai repetir depois nos próximos versos. O que ele está dizendo para mim e para você? A terra, quando viu o que Deus estava fazendo com o povo de Israel, até a terra estremeceu. Glória a Deus. O que Deus fez na sua vida, a palavra de Deus, Jesus disse para mim, para você,
e é registrado lá em Mateus, e nós vamos chegar nesse texto mais à frente, que quando uma alma se converte, há uma festa no céu, amém? Há uma festa no céu. O problema é que muitas vezes a gente fica olhando para a vida, e a gente fica olhando só para o problema, e a gente não consegue ver a grandeza do que Deus faz, amém? Faz uma oração agora, fecha os teus olhos e faz uma oração. Fala assim: Senhor Jesus, eu quero todos os dias ver a obra do Senhor neste mundo. Eu quero ver o teu poder, eu quero ver o teu agir. Não permita que a minha mente venha ser cegada de novo. Eu quero ver, eu quero reconhecer, eu quero te adorar, eu quero te louvar. Eu quero confiar em ti todos os dias da minha vida. Amém, irmãos? Amém? Hoje você é curado aqui em nome de Jesus. Quantos creem? Amém? Agora você tem que viver isso. Tem gente que vai pagar caro por um negócio desse, sabia? Tem gente que paga caro. Diz que para fazer um método IP aí, diz que paga 30 mil. Para fazer isso que a gente está fazendo aqui agora, só para te ensinar hoje, espiritualmente, gratuitamente, está na palavra, é só você ler. Só para você ler, está aqui na palavra, dizendo para você que existe um Deus poderoso, amém? Existe um Deus que age, amém? Existe um Deus que abre o mar, que faz o Jordão também parar, e o povo atravessou a seco, que faz os montes saltarem. Existe um Deus que tem um poder muito grande. Então ora todos os dias: Senhor, eu creio no teu poder, amém? Quando você acordar, você fala: Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio que hoje o Senhor vai manifestar a tua glória. E hoje Deus manifestou a glória dele. 2 dias atrás a irmã Dani postou lá no nosso grupo de oração: ora porque o irmão Wellington está correndo o risco de ir para a UTI. Hoje ela postou, a igreja orou. E hoje ela postou: o Wellington já está em casa. Dá um glória a Deus. Amém, irmãos? É assim. Deus é assim. Amém? Então não deixa essas coisinhas do inimigo querer destruir a tua fé. O problema não é o inimigo, o problema é você. Que não acredita no poder de Deus, não acredita que esse Deus é poderoso, que esse Deus é maravilhoso. Em toda a história da humanidade, não existe um povo que viu tantos milagres de Deus como foi o povo de Israel. E eu quero te dizer mais. Em toda a história da humanidade, nunca teve um povo tão privilegiado como eu e você vivermos nesse século 21. Nós temos uma Bíblia, livre acesso a Deus, amém, irmãos? Amém? E multidões se avolumam em lugares aí afora, onde são explorados, e nós temos livre acesso para ler, ouvir a Deus, experimentar do Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, amém, irmãos? O mundo precisa ou não precisa ouvir essa palavra? Precisa ouvir, não precisa, irmãos? Então divulga essa palavra em nome de Jesus. Terminando o culto aqui hoje, está lá no grupo lá da igreja, compartilha pelo menos com 10 pessoas e fala: escuta essa palavra aqui, vê se você entende da onde precisa vir a tua fé, amém? A minha fé e a sua fé precisa vir da palavra de Deus, irmãos, da palavra de Deus. Você tem uma luta enorme todos os dias com você próprio, uma luta enorme de continuar crendo, de continuar confiando, de descansar em Deus, de não ficar ansioso, de não ficar preocupado,
O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que abriu o mar vermelho. O Deus que tirou o povo de Israel. O Deus que tirou eu e você das trevas e nos colocou na maravilhosa luz dele, amém? O Deus que nos deu o Santo Espírito dele para gerar amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está aqui em nós para agir. Ele quer agir na sua vida, amém? Deixa Deus agir na sua vida. Deixa Deus agir na tua história com o poder de Deus. Não é poder de ficar balançando terno. Não. Para mim o maior poder de Deus, gente, é o caráter. Amém? É o caráter. O maior poder de Deus é continuar amando, mesmo quando o outro não quer amar. Continuar orando, mesmo quando o outro não quer orar. Esse para mim é o maior poder. O maior poder de Deus é o outro não quer caminhar a segunda milha, mas você caminha. Você continua orando, amém? Continua orando, continua abençoando. Domingo de manhã nós estudamos isso lá em Mateus, não foi? O maior poder de Deus é esse. O amor dele que excede todo entendimento. Agora, se até aqui já está bom, o final desse salmo é maravilhoso. Se até aqui você não aprendeu a descansar em Deus, vamos cantar descansando no poder de Deus para terminar? Vamos cantar, Nilton? Descansando no poder de Deus. E todo mundo vai sair daqui descansando no poder de Deus, amém? Mas olha o final deste salmo. Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em lençol de água e o rochedo em manancial. Ele fez de um lugar onde não tinha possibilidade de haver um veio de água, a rocha, jorrar água. Glória a Deus. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que Ele age na impossibilidade humana, amém? Ele é o Deus do impossível. Isso não parece com aquilo que Jesus falou? Que rios de água viva vão fluir de dentro de nós, amém? Então por que você está preocupado com o governo, com crise? Gente, primeira vez que eu ouvi de crise nesse país foi no ano de 1977. A gente estava sentado lá em Séries, assistindo o Jornal Nacional numa televisão Telefunken. Era preto e branco. E naquela época era o Cid Moreira falando que ia gravar a crise. Desde quando eu me entendo por brasileiro, fala que aqui é o país que sempre vai agravar a crise. E tem gente que está se desesperando, mas eu não me desespero mais, amém? Porque o meu Deus, Ele faz da rocha brotar água, amém? Ele faz da rocha brotar água. Mas tem um detalhe nesse texto. Porque aqui Moisés foi reprovado. Porque Deus só falou para ele falar para a rocha. Mas Moisés foi lá e bateu o cajado. Que eu e você aprendamos então a confiar verdadeiramente em Deus. Todos os dias das nossas vidas. A descansar em Deus, a entender que nas situações mais improváveis, mais difíceis, o Senhor está conosco. E se Ele está conosco, nós vamos vencer.
nós vamos vencer. Amém? Vamos cantar descansando no poder de Deus. É nessa noite, o Salmo 114, então, nos faz um convite, um chamado a confiar na presença de Deus, no poder de Deus, e saber que Ele é quem nos liberta, nos santifica, nos guia para viver uma vida melhor, que o nosso Deus é um Deus que provê para nós, mesmo em meio aos desertos e às dificuldades que a gente vem atravessar. Eu quero afirmar para você nesta noite, o nosso Deus é um Deus que faz maravilhas. Aleluia? Aleluia? Então fala comigo, o meu Deus é um Deus que faz maravilhas. Se você crê, fique em pé, vamos orar e depois vamos cantar a palavra, esse hino para encerrar esta noite. Senhor meu Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por este salmo tão poderoso que nos fortalece, Senhor. Pai, que toda cegueira espiritual, que toda ansiedade, que toda preocupação, ó Deus, caia por terra. Que haja hoje o fortalecimento de cada vida na Tua palavra, de compreender que o Senhor é um Deus tremendo, poderoso. O Senhor nos salvou, nos redimiu, nos adotou, nos justificou, nos chamou para o Teu reino, nos chamou, nos tirou das trevas para a Tua maravilhosa luz, nos deu o Teu Santo Espírito para agir em nossas vidas, que nossas mentes, nossos corações andem sempre nos Teus caminhos, hoje e para sempre. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.